o governo está distribuindo para as crianças nas escolas uma cartilha que ensina como usar drogas. Quer dizer, o pretexto é aquela maldita política chamada de redução de danos. A redução de danos não visa fazer com que diminua o consumo de droga, mas ao contrário, como faz com que aumente. Né? Então eles dão lá todas as instruções para que o sujeito use drogas, vamos dizer, com o mínimo dano possível. Não é isso? Então, ensinando de fato as crianças a se tornarem drogadas. É claro que o efeito desta política no Brasil é o seguinte: o Brasil é o único país da América Latina onde o consumo de drogas está aumentando. E não veio me dizer que isso aconteceu a despeito das nossas melhores intenções. Não, essa política foi calculada para isto, porque este governo tem parceria política com as Farc, que tem praticamente o monopólio da distribuição de drogas na América Latina. Isso aí, meu filho, é troca de favores. Além do que, vamos dizer, implantar o uso universal das drogas como uma coisa legítima e cotidiana, né, como se fosse uma banalidade, faz parte do programa da Revolução Mundial e da política globalista. Eles têm mesmo esse objetivo. Então, não adianta disfarçar, não adianta. Quando acontecem essas coisas, a pessoa diz, nós tínhamos tão boas intenções, deu tudo errado. Olha aqui, eu acabo de ler um livro que se chama Os Monstros da Razão, I Mostri della Ragione, de um jornalista italiano chamado Rino Camilleri. E ele teve a pachorra de ler a propaganda revolucionária do século XVIII, que todo mundo conhece um pouco a ideologia revolucionária através, vamos dizer, de obras mais famosas, como as de Diderot, Voltaire, Rousseau, etc. Mas ele foi pegar os folhetos, os panfletos de propaganda. Ele leu milhares daquelas coisas. E daí ele viu que a famosa teoria de que a revolução produz morticínio e ditadura, né, por um erro, quer dizer, começa com tão boas intenções e daí termina dando tudo errado, saindo ao contrário, está completamente errado, porque ele diz, olha, o que os revolucionários fizeram em 1789 foi exatamente o que eles disseram que iam fazer. Quer dizer, eles prometeram realmente matar todo mundo, tá certo? Acabar com a religião, fazer um derramamento de sangue geral. Eles diziam que iam fazer isso. Ou seja, não é que eles chegaram lá com lindas intenções e depois deu tudo errado por uma coincidência. Não, esse era exatamente o programa deles. Agora, eu sei o seguinte, eu sei é que no meio conservador liberal está cheio de pessoas que têm mentalidade empresarial, que eles são formados na mentalidade empresarial, adoram capitalismo, adoram liberdade de mercado, etc, etc. Ora, para o sujeito ser empresário, ele precisa de uma boa dose de otimismo. Otimismo que, às vezes, nas piores circunstâncias, né, acredita que tudo vai dar certo, que o mundo é cor-de-rosa, etc, etc. Nós sabemos que sem uma boa dose desse otimismo louco, ninguém consegue tocar uma empresa para frente. Agora, note bem, aquilo que serve para tocar uma empresa para frente não quer dizer que sirva também para você analisar a política, a história, a sociedade, etc, etc. Então, com os mesmos olhos, as mesmas lentes cor-de-rosas com que eles veem as maravilhosas perspectivas da sua empresa, embora ela esteja à beira da falência, e às vezes ela sai da falência justamente por causa disso, com esses mesmos olhos, eles examinam o movimento revolucionário mundial e eles é que criam essa história de que não, houve o genocídio na Rússia, mas eles tinham boas intenções, eram reformadores sociais, queriam, né, a igualdade e a justiça para todos, etc, etc. Infelizmente, esta mentalidade domina no meio liberal e conservador. Domina. E isto, vamos dizer, é fruto só de uma coisa, ignorância total. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Raramente eu encontrei um liberal ou conservador que conhecesse marxismo como se deve. Eu, no começo da minha porca vida, eu consagrei 8 anos ao estudo do marxismo. Eu fiquei 8 anos lendo Karl Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, as obras da Academia de Ciências, publicadas pela Academia de Ciências de Moscou, essa Georg Lukács, a Escola de Frankfurt, toda essa gente durante 8 anos. Então, eu sei o que é marxismo, essa turma não sabe. Eles sabem de orelhada. Por exemplo, aquele pessoal todo que ia falar lá no Fórum da Liberdade, no Rio Grande do Sul, se fizer uns testes de marxismo ali, eles não passam na primeira. Pergunta aqui, olha, o que diferencia, por exemplo, vamos dizer, o pensamento de Georg Lukács do restante da Escola de Frankfurt? Eles não sabem. Então, qual é a diferença
diferencia relações, por exemplo, entre o pensamento de Antônio Negri e o de Antônio Gramsci. Eles também não sabem. Então não sabem nada. Se você perguntar assim, olha, você já leu algum marxista chinês depois do Mao Tse Tung? Eles não sabem nem que existia um marxista chinês depois do Mao Tse Tung. E eu digo para vocês que na China, o pensamento marxista, a teorização marxista, é muito ativa, não para. Então, o pessoal liberal, então, é o contrário do Sun Tzu. O Sun Tzu dizia, conheça o seu inimigo. Né? Então, o pessoal liberal fala, não, desconheça o seu inimigo, tape os olhos, não veja o mal, não ouça o mal e não fala o mal. Certo? Então, eles mesmo pintam essa imagem rósea dos comunistas, revolucionários em geral, como se fossem pessoas repletas de boas intenções e que depois acabaram fazendo mal porque alguma coisa deu errado no caminho. E isso é 100% errado, 100% errado. Eu estou escrevendo uns artigos agora, uma série de artigos que vai explicar exatamente isso aí. E com isso, então, sabe jogar o público contra uma pessoa, né, usando contra ele os defeitos do inimigo dele. Usa-se isso contra o Bolsonaro. Não vê essa boboca dessa Janaína Pascoal? Não, nós temos que tomar cuidado para que isso aqui não vire um PT às avessas. Eu digo, mas de onde você tirou esse paralelismo, esse equivalentismo? Eu não vi nenhum grupo bolsonariano, né, impedindo pessoas de fazer curso universitário, impedindo as pessoas de passar filme, né, agredindo as pessoas na rua. Não vi ninguém fazer isso. Você já viu assim, bolsonarianos invadiram uma fazenda, tocaram fogo tudo, mataram as vacas? Nunca fizeram isso. Né? Os bolsonarianos faziam a campanha de, como é que se diz, de massacre de reputação, eu nunca vi fazer isso. Então, qual é o paralelismo? O paralelismo é apenas verbal. Quer dizer, você pega uma frase e inverte. É aquele negócio de criança, né? Quem fala é que é. Não é isso? Então, se o Bolsonaro denunciou corruptos, é porque ele é corrupto. Pronto. É um raciocínio assim, mecânico, que um tatu-bola é capaz de fazer. Né? Mas a inteligência do nosso público parece estar no nível do tatu-bola. Mesmo pessoas que estudam, dificilmente resistem a isso. Por quê? Porque a inteligência delas é passiva. Não é uma inteligência que cria estruturas. Não, ela recebe, ponto. Fica inerme perante uma frase. Quer dizer, frases soltas no ar têm um poder hipnótico sobre a massa. Inclusive a massa letrada, a massa de diplomados, esses são os que mais são assim. Então, eu sempre pensei, nós precisamos fazer um longo trabalho de formação de uma nova intelectualidade. Esse trabalho está sendo feito, ele está em curso, pior, ele está dando certo. Mas o problema é que nós não temos o número suficiente de pessoas. E também o tempo de atuação delas é pequeno. Se você pensar assim, os melhores que estão aí na praça, tipo Felipe Martins, né, o Paulo Enéas e outros, né, principalmente os que estão na esfera do comentário político. Quando que eles começaram? 2, 3 anos atrás. Então, quando que eles começaram a examinar o problema? 2, 3 anos atrás. Veja, eu comecei 50 anos atrás. Né? E não abri minha boca antes de decorrer dos 30 anos. Ou seja, quando eu fiz aquela lista no artigo Estudar Antes de Falar, eu não estava brincando com aquilo. Se você quer entender o que é negócio comunista, você vai ter que seguir esse plano de estudo. Isso aqui leva 5 anos. Se você for um gênio, leva 2, 3 anos. Né? Mas é 2, 3 anos lendo o dia inteiro. Né? Então, daí o pessoal pensa assim, não, mas nós precisamos fazer alguma coisa agora. Eu sei o que você vai fazer agora, você vai se ferrar. É isso que você vai fazer com uma máxima urgência. Né? Então, esse praticismo assanhado, também não adianta eu repetir a frase do Goethe, é urgente ter paciência. As pessoas não têm paciência mesmo, elas têm só um sentimento de urgência. É a urgência de se ferrar. Certo? E desde que surgiu a tal direita brasileira, o número de oportunidades perdidas é enorme. Você vê, por exemplo, por que o pessoal apostou tanto em intervenção militar? Porque eles não pararam para pensar o que é uma intervenção militar. E eles não pararam para pensar o que aconteceu em 64.
Em 64, os militares tomaram o poder, botaram o país em ordem. Não aconteceu nada disso, meu Deus do céu. Além de eu estar lá e ter assistido tudo isso, eu estudei muito depois. E eu vi que, em primeiro lugar, o que aconteceu em 64 não foi nenhum movimento militar, foi um movimento civil enorme, apoiado por toda a classe dominante. Exatamente o contrário do que nós temos hoje. Quer dizer, se houvesse uma intervenção militar hoje, ela seria contra a opinião dominante nas altas esferas. Ela seria contra toda a elite. Né? E esses militares eles seriam fritados em uma semana. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em 64 já houve reação em Londres, em Paris, etc., contra, né, a presença de militares na liderança do movimento. Né? Eu lembro que até eles mandaram o Carlos Lacerda para Paris para ele se explicar lá. Né? E esses caras são muito ingratos, né? Primeiro pede para o Carlos Lacerda limpar sua barra e depois acabam com a carreira dele. Então, hoje, essa reação seria muito maior no mundo inteiro, mesmo porque hoje você tem uma coisa que na época você não tinha, que é a mídia coordenada. A mídia mundial, a mídia ocidental inteira, está coordenada em torno de um decálogo que é, assim, mandamento divino. Ninguém pode ser contra, por exemplo, ninguém pode ser contra casamento gay, ninguém pode ser contra o feminismo. Isso é a mídia inteira. Né? Então, essa união não é só uma união de ideias. Essas empresas elas se fundiram umas com as outras. Grupos bilionários compraram 20, 30, 200 órgãos de mídia, né, e unificaram tudo. Então, como é que meia dúzia de milico brasileiro vai vencer isso tudo? Mas não é possível. Você vê o que aconteceu em Honduras. Em Honduras eles ofereceram brava resistência à nova ordem mundial. No dia seguinte a nova ordem mundial botou quem queria na presidência. Então foi assim, uma demonstração de heroísmo absolutamente inútil. Isso pode acontecer de novo, ou seja, qualquer país que se atreva a agir de maneira mais ou menos independente tem que ser muito esperto, gente. Tem que ter, vamos dizer, pelo menos uma compreensão total desse esquema de governo global que está aí. Ora, no Brasil, até 2, 3 anos atrás, que a gente se falava em governo global, eles davam risada. Não acreditavam que existia. Falava em globalismo, não teve aquele idiota do Paulo Roberto de Almeida. Esse negócio de globalismo não existe. Né? Porque, claro, ele está gaga, está na cara. Tá, ele não era, nem sempre foi burro assim, ficou burro. Né? Mas é um sujeito que, pelo seu posto e pelos estudos anteriores, tem a obrigação de entender o que está acontecendo. Mas é o tal negócio. Pessoas que só ligam para as fontes oficiais, elas têm esse pequeno problema. O que elas estão recebendo é exatamente a quantidade, o tipo de informação necessário para lhes servir a nova ordem mundial. Tudo é calculado para isso. Né? E isso não é brincadeira, porque existe um princípio em história que é o seguinte, que a divulgação dos fatos cria novos fatos. E o teor desses novos fatos depende dos fatos anteriores, tal como foram divulgados. Se você diz que aconteceu X, então vai acontecer Y, e assim por diante. Então, vamos dizer, você vê, quando os americanos mataram Osama Bin Laden, não foi divulgado no mundo inteiro como se aquilo fosse o fim do terrorismo islâmico? E foi o fim? Claro que não. Mas num primeiro momento pareceu. Quando caiu o governo da União Soviética, foi o fim do movimento comunista. Acabou o comunismo. Nós estamos na era pós-comunista. Vocês estão loucos? Né? O movimento comunista antecedeu de mais de 60 anos o surgimento da União Soviética e vai sobreviver a ela. Né? Então, este princípio, outro dia eu ouvi do William Wack, diz que nunca dê importância ao Foro de São Paulo, porque o Foro de São Paulo não tem o respaldo de nenhuma nação poderosa. Da onde ele tirou esse raciocínio? Do princípio dominante nos estudos de política internacional, que é de que os agentes fundamentais do processo político no mundo são as nações, ou os estados nacionais. O que é um princípio absolutamente falso. Né? Você não pode esquecer que os estados nacionais só passaram a existir depois de uma certa época. Não é isso? E eles não se formam sozinhos, você tem que ter, vamos dizer, grupos e organizações por trás deles. Por exemplo, as famílias dinásticas. Né? No Estado Nacional se forma porque uma família dinástica
consegue dominar as outras, tá certo? Senão não acontece isso. No tempo em que, vamos dizer, as várias famílias de nobres tinham um poder mais ou menos equivalente, não havia os Estados Nacionais, havia o feudalismo. Para que haja um Estado Nacional, é necessário que uma dessas famílias tenha um poder tão maior do que os outros, que os outros não deixam de ser seus pares e começam a ser seus súditos. Senão isso não acontece. Então, qual é o fator decisivo? É a família dinástica e não o Estado-nação, meu Deus do céu. Então, há tempos de as famílias dinásticas são um dos verdadeiros sujeitos da história. Porque só existe ação histórica quando a ação e seus efeitos se prolongam para além da duração de uma vida humana. Se o que você fez morreu com você, não se incorporou na história, meu Deus do céu. É isso? Então, se você pega, por exemplo, a vida de Napoleão Bonaparte, algumas das ações dele se incorporaram na história, são ações históricas porque exerceram efeitos duradouros. Outras não, morreram junto com ele.